Sra. Presidente, cumprimentar também os Srs. Deputados e cumprimentar o Dr. Paulo Costa e o Dr. Emanuel Afonso, em representação da Associação. Eu gostaria de começar por dizer que este é um tema para o qual o PSD tem olhado com muito cuidado e ainda na anterior legislatura, começando aqui por um tópico que também tiveram a oportunidade de abordar na vossa intervenção, que tem a ver com as regras diferentes em cada eleição. Nas legislativas é de uma maneira, nas europeias é de outra e nas presidenciais é de outra forma. Aliás, eu gostava de recordar que após a eleição do Sr. Presidente da República, ele próprio, na semana seguinte, teve o cuidado de alertar os partidos políticos para a necessidade de salvaguardar as questões relacionadas com o voto dos imigrantes e, nessa altura, o PSD, pensando, aí estando completamente alinhado com aquilo que era a linha de pensamento do Sr. Presidente da República, apresentou neste Parlamento uma iniciativa legislativa com vista a uniformizar precisamente esses métodos de votação, sendo que para nós era absolutamente relevante e importante alargar o voto por correspondência também às eleições presidenciais e europeias, ultrapassando os receios, enfim, o medo que existe de que o voto dos imigrantes seja, para alguns partidos ou algumas pessoas, eventualmente, de que o voto dos imigrantes seja verdadeiramente determinante naquelas eleições, como são as eleições presidenciais ou as europeias. Nós não temos receio disso. Portanto, para nós não há portugueses de primeira ou portugueses de segunda, portanto, parece-me até que o título que escolheram para a associação é muito significativo e adequado. Também somos portugueses e portanto, quanto a isso, estamos completamente entendidos. Provavelmente, o grupo parlamentar do PSD, agora que terminamos o processo orçamental e, portanto, o Parlamento começa, após as eleições, após o orçamento, começa a voltar a alguma normalidade dos seus trabalhos, com grande probabilidade voltaremos a reapresentar o nosso projeto e esperamos e lançamos o desafio, naturalmente, a todos os grupos parlamentares e os senhores deputados únicos que nos possam acompanhar naquilo que é essa a intenção. E quando nós dizemos, ou quando afirmamos essa vontade que temos de reapresentar o projeto sobre o voto por correspondência nas outras eleições que têm regras diferentes, nós não pomos de lado ir mais longe. Agora, temos a consciência que nem sempre é possível alcançar no Parlamento os consensos necessários. E deixem-me dizer uma coisa, pelo menos no que a mim diz respeito. Eu gosto sempre de quebrar paredes e barreiras e ir em frente e resolver os problemas. Portanto, mais do que discurso, resolver os problemas. Foi por nossa iniciativa, por exemplo, não tem que ver com o voto dos imigrantes, mas tem que ver com a recolha de assinaturas para as eleições presidenciais e para os grupos de cidadãos eleitores nas eleições autárquicas, foi por iniciativa do PSD que, pela primeira vez na lei eleitoral, há muito pouco tempo, se introduziu a possibilidade de recolher assinaturas com a chave digital do cartão de cidadão. Eu não sei se têm noção, mas, por exemplo, se alguém quiser ser candidato a Presidente da República, tem que recolher 7.500 assinaturas, mas mais do que isso, tem que ainda recolher a certidão de eleitor de cada uma das pessoas que subscreveu aquela candidatura. Isto é a época medieval dentro da lei eleitoral. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum nos tempos em que vivemos. Tendo, no entanto, presente que temos sempre que ter cuidado e atender ao facto de nem todas as pessoas estarem preparadas para aderir aos meios eletrónicos por razões diversas, que eu me vou escusar a aprofundar, mas que todos certamente compreenderemos, e, portanto, nós temos que ter sempre presente que as duas, ou as três, ou as quatro modalidades, portanto, eu diria a modalidade clássica e as novas têm que viver em conjunto, ou têm que coexistir, para que ninguém seja deixado para trás ou afastado da participação nos processos eleitorais, nas suas diferentes fases, seja na recolha de assinaturas, seja depois também no próprio processo de votação. A questão do voto eletrónico, eu acho que o Parlamento ainda não fez uma reflexão adequada sobre isto, mas relativamente ao grupo parlamentar do PSD, nós não pomos fora de hipótese essa questão, desde que estejam salvaguardados os mecanismos de segurança. O que é que nós lamentamos? Nós lamentamos, por exemplo, que já tenham sido feitas experiências de voto eletrónico presencial. O voto
em Portugal não pode deixar de ser presencial por força daquilo que está previsto na Constituição. A Constituição, como sabem, obriga a que o voto no continente e ilhas seja presencial. Não é assim na imigração, porque isso significaria que teríamos de ter uma mesa de voto muito perto de cada cidadão eleitor, o que é manifestamente impossível, não é? Por razões práticas e operacionais, e por isso aí é que se abre a exceção da questão do voto por correspondência ou outras que possam ser equacionadas no âmbito legislativo. Mas, no âmbito dos testes que foram feitos já, e até o teste mais recente, salvo erro em 2018, deveria ter sido produzido pelo Governo, que é da mesma cor daquele que está atualmente, um relatório para dizer quais foram o que é que correu bem, o que é que correu mal, os sucessos e insucessos dessa experiência. E isso é importante. Estamos a falar do voto eletrónico, embora não seja o voto eletrónico à distância, era o voto eletrónico presencial, porque também poderia trazer benefícios para os cidadãos que vivem em Portugal continental e ilhas, e até hoje esse relatório não existe. Nós já o pedimos, já fizemos uma pergunta, recebemos uma resposta, enfim, genérica pelo anterior Sr. Ministro, e depois voltamos a insistir porque ele respondeu àquilo que a gente não perguntou, e voltamos à situação de não ter relatório. Portanto, a sensação que nós temos é que quem olha para estas questões só se preocupa com elas quando levam com as críticas dos comentadores nas televisões ou na imprensa e normalmente depois das eleições. Que é uma coisa que a mim pessoalmente me deixa profundamente incomodado, porque, como disse no início, eu gosto mais de resolver do que andar na lógica da conversa, não é? E também não gosto de enganar ninguém, não é? E, portanto, eu poderia estar aqui a dizer, vamos olhar, claro, tem toda a razão, não sei o que, não sei o que mais, mas depois, em consequências práticas, onde é que isso termina? E eu acho que é muito mais interessante terminarmos numa conclusão, na resolução daquilo que seja possível. Obviamente que nunca conseguiríamos ir tão longe em algumas das coisas que sugerem, mas, por exemplo, parece-me evidente que à data de hoje há claramente capacidade de resolver uma questão que vocês apresentaram, que é um cidadão português, quando vota, não sabe se o voto dele chegou a Portugal ou se foi descarregado. Ora, os votos têm um código de barras. É obrigatório, antes de fazer a descarga ou a distribuição pelas mesas, que esse código de barras passe por uma maquineta que é colocado no sítio onde se faz a contagem de votos. Portanto, se passa numa maquineta, rapidamente estaria no portal do eleitor disponível para as pessoas saberem se chegou ou não. Isto é possível hoje. Isto é possível hoje. Portanto, não há dificuldades relativamente a isto. Portanto, os vossos alertas são relevantíssimos. Porquê? Porque põe a Secretaria-Geral do MAI a caixa de toque, não é? Portanto, há aqui uma coisa que nós temos que prestar atenção e concretizar, e algumas das coisas que já foi possível concretizar, até por vossa sugestão, parecem bastante pertinentes, a melhoria dos envelopes, etc. Agora, há aqui uma questão que eu tenho que vos dar toda a razão. É impossível garantir que os envelopes chegam ao destino, ou porque ficam nas caixas, lá nos postos dos CTTs, dependendo dos países, cada país é diferente uns dos outros, nós não mandamos nos outros países, eles não mandam no nosso, e portanto cada um faz como lhe apetece, e quem sai prejudicado depois são os portugueses porque não chegam, ou porque há atrasos, porque se atrasaram, não sei o quê, os votos chegam depois da data, ou ao destinatário primeiro, ou ao destinatário segundo, que é a administração eleitoral. Portanto, há votos que não são contabilizados, eles nem sequer chegam a ser anulados. Eles não são contabilizados porque chegam ao processo de contagem depois dos dias que estão fixados na lei para que eles sejam contabilizados. E, portanto, isto leva-nos a concluir que, às tantas, o voto por correspondência, com todas as suas vantagens, porque se não existisse, não havia possibilidade de voto à luz daquilo que a lei hoje prevê, também tem estas dificuldades que nós temos que tentar ultrapassar. Por isso é que nós temos que encontrar um mecanismo, se for pelo voto eletrónico, que seja suficientemente fiável. Para quê? Para garantir, primeiro, que é o eleitor que vota, espero que não seja o chefe da família, não é? Mas que é o eleitor que vota, e mais, à luz daquilo que tem acontecido nos últimos anos e que nós temos vindo a assistir, que não haja interferências de Estados estrangeiros nos processos eleitorais portugueses, como já aconteceu provavelmente noutros países, à luz daquilo que a gente vê, ou pelo menos há essas suspeitas, não é? As interferências de Estados estrangeiros em eleições de outros países. E, portanto, isso nós temos que garantir que não acontece. Por isso, por exemplo,
Para mim, eu acho, pessoalmente, e já tive a oportunidade de fazer muita reflexão sobre isso, eu acho arriscado mandar-se por e-mail um código que depois permita à pessoa validar eletrónicamente o seu voto. E mandar por SMS pode ser um obstáculo, e eu aqui até vos falo por experiência do PSD, porque nós informatizamos imenso nos últimos anos o PSD, e uma das dificuldades que nós temos com a nossa militância no estrangeiro é que muitas redes, operadores no estrangeiro, por vezes fazem bloqueio às SMS provenientes de Portugal. E, portanto, se fosse enviado um código que a pessoa usa para validar o seu sentido de voto eleitronicamente, acedendo ao site da Secretaria-Geral do MAI, isso ainda assim poderia ter esses defeitos. Portanto, a única forma que eu vejo eventualmente resolver o problema é que seja enviado na mesma uma missiva à pessoa, mas que ela não tem que devolver nada, é enviado um código por correspondência, não conseguimos evitar esse custo, ela acede ao site da Secretaria-Geral do MAI e valida com esse código. Talvez isso fosse, e estou aqui a partilhar com os demais colegas, portanto, se alguém quiser aproveitar a ideia, desde que se resolva o problema, acho que é o mais importante. Mas, efetivamente, nós temos que dar passos sérios para colocar os portugueses no estrangeiro a participar nos processos eleitorais. O problema da anulação dos votos nas últimas eleições, eu não posso fugir a esta questão, aliás, porque foi o PSD que, convictamente, levantou a questão em todas as mesas de voto. Muitos membros das mesas de voto e representantes de outros partidos decidiram violar a lei, e o que a lei diz é que tem que vir o bilhete de identidade. Porquê é que é importante? Isto é importante discutir, ou seja, nós não podemos dizer que o bilhete de identidade ou o cartão de cidadão, a fotocópia, é um obstáculo. Nós temos que perceber porquê é que ele lá está. Nós não temos outra forma de garantir, com a legislação atual, que o voto passou pela mão do eleitor a quem se destinava. Não temos. E mesmo esse código que pudesse ser escrito, como existe na experiência de outros países que me referiram, também não dá essa garantia. Mas colocar uma fotocópia dá essa garantia. E à luz daquilo que existe hoje, isso tinha que ser cumprido e não foi. Poder-me-ão dizer assim, mas os portugueses em Portugal não têm que mandar fotocópia para lado nenhum, mas têm que apresentar o bilhete de identidade quando se apresentam na mesa de voto, para se identificarem. Um dos que esteja previsto na lei, que seja admissível, não é o passe da Carris ou dos STCP. Pronto. Pronto, mas aí aquilo que estiver previsto na lei, é aquilo que pode ser aceito. Mais do que isso, não é? Mas as pessoas têm que se identificar. E, portanto, essa existência da fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão é a forma que, à luz do que está previsto hoje, permite essa identificação, sob pena de nós corrermos o risco de... E o caso que eu vou dar é um caso absolutamente hipotético e cada um que tira as suas conclusões. Senhor Deputado, eu peço desculpa por interromper, nós não temos de facto grelha, mas eu, apesar de tudo, pedi alguma razoabilidade na utilização do tempo. Vai julgo de longa que ainda não audição. ultrapassei muito... Penso que sim. Ultrapassei? Pronto. Se ultrapassei, peço desculpa aos demais colegas, mas eu vou tentar concluir rapidamente. Mas imaginem que, havendo problemas com os CTTs de cada país, não é os nossos CTTs que, embora os nossos, pelos vistos, têm problemas, mas noutros países, que os votos são depositados na entrada do prédio onde moram muitos portugueses. E depois quem passa ali pega no voto. Se existir a fotocópia do bilhete de identidade, nós garantimos aí alguma segurança e isso é que é importante também salvaguardar. Sobre os consulados e a morada do... Portanto, o facto dos consulados ter as listas de espera para atender os portugueses, eu acho isso absolutamente lamentável. Como o Sr. Presidente Fernando Negrão teve a oportunidade de referir, recebemos queixas disso recorrentemente. Parece-me adequado que a morada seja a mesma. Deixar cair a morada no cartão de cidadão parece-me mais difícil. Porquê? Porque ela também tem vantagens para os demais cidadãos noutros serviços e relações que eles estabelecem com a administração pública. E não só com a administração pública. Por exemplo, hoje é possível abrir uma conta num banco, à distância, no site, precisamente porque o cartão de cidadão tem esses elementos. Portanto, há outras virtualidades que nós não podemos desconsiderar. Temos é que encontrar os mecanismos para ajudar a resolver os problemas. Dizer também, porque já foi dito, até na imprensa muitas vezes, e eu não gosto de que sejam ditas coisas, que depois não é exatamente assim, foi constituído um grupo de trabalho na legislatura anterior, é verdade, sobre as leis eleitorais. Eu fazia parte dele e, portanto, fazendo parte dele,
aquele, estou habilitado a dizer exatamente para que é que ele servia. Ele não servia para processo inovatório no âmbito legislativo. Ele não tinha em vista criar nada de novo, nem tinha poderes para isso. Ele tinha em vista apenas consolidar a lei que já existe num código único. E, portanto, relativamente às expectativas desse grupo de trabalho, convém deixar claro, porque outros partidos já usaram isto na televisão para dizer que estavam a fazer alguma coisa, isso não é verdade. E eu gostava de deixar isso também claro. Portanto, eram estes contributos que eu gostava de acrescentar, agradecer-vos. O PSD está a trabalhar também na sua lei eleitoral. Como sabem, até há um processo interno que está a ser resolvido, que será resolvido a breve prazo, e, portanto, julgo que estaremos em condições de, a seguir a isso, chegar a alguma conclusão sobre aquilo que estamos capazes de apresentar. Obrigado.